Bom, olá a todos, sejam bem-vindos aí à continuidade da nossa aula sobre histórico, conceitos, princípios do direito coletivo do trabalho. Na aula passada, nós estávamos finalizando justamente os princípios, tá? Terminamos na aula passada com o princípio da atuação de terceiros. Então, dando continuidade, nosso próximo assunto, ainda nessa parte introdutória de direito coletivo do trabalho, é justamente a evolução histórica dos entes conhecidos como os entes coletivos, tá? E não tem, como eu falei na aula passada, sobre espinha dorsal, sobre os sindicatos serem importantes para o direito coletivo do trabalho, não tem como a gente não falar de sindicato. Falar de direito coletivo do trabalho e não falar de sindicato é praticamente algo impossível, tá? Mas por quê? Por que necessariamente nós temos que falar sobre sindicatos quando tratamos de direito coletivo do trabalho? Bom, simples. Os sindicatos são os legitimados de forma originária, ou seja, a própria Constituição Federal, a nossa atual Constituição de 88, ela obriga, ela determina, ela torna como obrigatória, tá? Segundo o artigo 8º, inciso 6º da própria Constituição Federal, ela torna obrigatória a presença do sindicato nas negociações coletivas, nas convenções coletivas, que nós vamos ver lá na frente. Mesmo a decisão recente do ministro do STF, falando que durante a pandemia não seria necessária ou obrigatória a presença do sindicato nas negociações que tratam da redução do salário, acredito que após esse período pandêmico volte à normalidade e o sindicato volte a ser obrigatório, né, ter a sua presença obrigatória nas negociações coletivas, como constitucionalmente ele é outorgado a isso. Então, não tem, como eu falei, não tem como você falar sobre sindicatos, não tem como você falar sobre direito coletivo se não trouxer à tona os sindicatos. Mas é uma novidade da Constituição de 88? Não, não é nenhuma novidade da Constituição de 88. Ela esteve presente, tá, na Constituição na década de 30, depois na Constituição que deu poderes a Getúlio Vargas, depois também esteve na de 67, 69, a emenda de 69 também falava dos sindicatos, e a de 88. Mas ela vem mais atrás, ela tem lá seus fundamentos e suas raízes na própria CLT. Você encontra questões relativas ao sindicato aqui nos artigos 857 e 861. Fala aí, tá, desta regra do sindicato ele ser considerado o substituto processual constitucionalmente autorizado e obrigado, tá, do trabalhador. Então vejam que o sindicato tem a obrigatoriedade de representar, de ser representante do interesse de alguma categoria. Pode ser sindicato de empregados ou sindicato patronal, sindicato de empregadores. Então vejam que é uma determinação da própria Constituição Federal, artigo 8º, inciso 6º, mas já vem aí desde os primórdios e surgimentos da CLT. Tá? Essa regra já existia na CLT. Então, o sindicalismo é a base do direito coletivo e por isso é necessário, tá? É muito necessário que a gente faça um levantamento histórico dos sindicatos. E já vem desde as raízes do direito romano. O direito romano já apresenta ali o embrião do que seria o sindicalismo. O direito romano já tem a semente do que é o sindicalismo, tá? Não como a roupagem atual, mas já traz ali, o direito romano já trazia uma ideia da figura do sindicalismo, tá? Talvez ali eu possa dizer que naquela época no direito romano eram os primeiros passos, tá, para se formar a estrutura sindical que nós temos hoje, ou a estrutura, tá, do sindicalismo que nós temos hoje. Então, é bem mais antigo do que a gente pensa, tá? Vem lá do direito romano já os primeiros modelos do sindicalismo que evoluíram até os dias de hoje, tá? E eram esses colégios romanos, né, colégios romanos, que tinham uma determinação, tinham uma autoridade e dividiam a população, ou seja, dividiam os trabalhadores de acordo com o que cada um sabia fazer. De acordo com seus ofícios, suas artes, os colégios romanos dividiam essas pessoas. Tá? Para quê? Fica mais fácil você governar. Não tem aquela premissa, dividir para conquistar? Pois é. Nessa época, os
imperadores e grandes líderes romanos sabiam que era mais fácil controlar e governar se a população se dividisse em grupos, porque você não perdia o tempo falando para vários grupos, você simplesmente se dirigia aos líderes dessas agremiações, desses colégios, tá? E aí, se o povo se dividisse em muitas partes, existiria menos. Então, os colégios romanos foram extintos de forma oficial em 64 a.C., tá? Mas assim, oficialmente 64 a.C. Porém, há relatos de que esses colégios continuaram funcionando, mesmo após a sua extinção oficial, esses colégios continuaram funcionando até depois, tá? No início aí da Era Cristã. Então, era uma forma, tá? Um embrião, digamos assim, um embrião do que seria uma reunião de pessoas que compartilham do mesmo ofício, da mesma arte ou da mesma função. Tá? E aí no século XII surgem as tais corporações de ofício. O século XII marca ali a transição do período feudal, ou seja, a população estava saindo do campo, saindo do feudo e caminhando para os grandes centros urbanos atrás de emprego. Eles estavam indo atrás de emprego. Então era muito comum que eles não iam achar, até porque empregos não tinham para todo mundo nessa época. Lógico, a demanda era muito pouca. A oferta era pouca e a demanda era muito grande. Então, o que essas pessoas faziam quando chegavam na cidade? Elas começavam a se juntar, a se unir em colégios, em corporações de ofício, inspirados justamente nos colégios romanos e nas guildas germânicas, nas grandes guildas germânicas. Tá? Não tinha nessa época uma estrutura sindical, não tinha, mas já tinha ali uma unidade produtiva, certo? Então, era uma reunião de pessoas que buscavam ali, que tinham um ofício, dividiam o ofício em comum, e era mais fácil para elas dividirem o emprego. Então, pense bem, você sai do campo, né, em busca lá em direção ao centro urbano, sai dos feudos, vai em busca aos grandes centros urbanos, e aí você começa a procurar emprego. É muito mais fácil que você consiga se você se unir a um grupo de empregados que façam a mesma coisa que você. O que acontece é que havia uma divisão do trabalho, uma necessidade. Bom, então vamos atender a todos. Vamos atender a todos. Então, como nós vamos fazer? Para atender a todos, vamos reuni-los em um grupo de carpinteiros, um grupo de ferreiros, e as demandas, os trabalhos, nós vamos dividindo em partes iguais, para que todo mundo tenha como trabalhar, né? Para que todo mundo tenha a possibilidade de se colocar no mercado. Percebam que essa ideia, de início, era uma ideia fantástica, né? Poxa, reunir, tá? Reunir aí a massa e dividir o emprego, todo mundo consegue alguma coisa. Bom, essa foi a ideia inicial, ajudar as pessoas que vinham dos feudos para se colocar, tá, no mercado de trabalho dentro dos grandes centros. O problema é que essa ideia inicial foi se desvirtuando, se perdendo no caminho. E aí as corporações de ofício foram perdendo a sua característica, tá, central. Ou seja, surgiram após a decadência do regime feudal, quando os colonos se refugiaram nas grandes cidades, ao lado dos artesãos e operários. E aí, na tentativa de fugir dos seus senhores antigos, né, já que eles estavam fugindo dos feudos, se agrupavam em reuniões. Tá? Essa reunião era feita por grupos da mesma profissão ou que exerciam a mesma atividade profissional. Tá? E pouco a pouco, essas agremiações começaram a crescer. Tá? Percebam esse momento histórico. Pouco a pouco, essas agremiações começaram a tomar roupagem. E aí, os olhos começam a crescer junto. Claro, porque se transformou um negócio altamente lucrativo. Pense, por exemplo, que você está saindo lá do regime feudal e está tentando um emprego aqui na cidade, aqui no centro urbano. E aí, de repente, você chega e se junta a um grupo. E esse grupo foi crescendo, crescendo, crescendo até virar um grande comércio. Imagine aí uma mega empresa. Pois é, funcionava mais ou menos dessa forma.
entravam os empregados, né, eles se alocavam ali em grupos que exploravam o mesmo ofício, exploravam a mesma atividade, e ali eles iam crescendo. De repente, esses colégios estavam enormes. De repente, essas corporações de ofício viraram verdadeiras empresas. O que era uma reunião para ajudar pessoas a procurar emprego e se locar no mercado, transformou-se numa grande empresa. E aí vem um problema, um monopólio, né? Cada corporação representava um ofício ou uma profissão. E aí vem um problema, monopólio. Começaram a ter monopólio absoluto por um território. Ninguém naquela época poderia exercer sua atividade ou profissão se não obrigatoriamente fizesse parte de uma corporação, tá? Obrigatoriamente tinham que fazer parte de uma corporação. Essas agremiações, elas se sentiam ali na obrigação de proteger o ofício. De proteger de quem? Proteger de trabalhadores que não faziam parte do grupo. Ou seja, nós temos que proteger os nossos ofícios, o nosso ganha-pão, tá? Deixa eu ajeitar aqui só um pouquinho, o microfone está caindo. Perdão, só vai fazer um pouco de barulho, mas deixa eu ajeitar o microfone. Aí, pronto, estava caindo. Então, nós vamos nos proteger, fazendo monopólio. Olha que ideia fantástica, né? Ou você está conosco ou não está. Ou você faz parte da nossa agremiação ou você vai morrer de fome. Então, essas corporações de ofício controlavam totalmente o mercado. Elas ditavam o preço. Elas organizavam as formas de trabalho. Elas diziam todas as regras. E aí você pergunta, quem não fazia parte dessa corporação de ofício? Morria de fome. Morria de fome, sofria perseguições, às vezes pessoas eram até assassinadas, misteriosamente assassinadas por conta disso. Se você não fizesse parte de uma corporação, você não conseguia trabalho. E muitos eram até boicotados. Tá? Muitos tiveram suas oficinas quebradas, incêndios misteriosos, se eles não se rendessem às corporações de ofício, que exerciam o verdadeiro monopólio, como eu já falei. Tá? E essas corporações, elas realmente pareciam como empresas. Só que essas empresas eram dirigidas por um grande diretor. Esse grande diretor eram os mestres. E tinha os mestres, os companheiros e os aprendizes. Os mestres ensinavam o ofício aos aprendizes, tá? Então, como é que funcionava? Os aprendizes entravam ali com 14, 15 anos, 13, 14 anos, entravam ali nas corporações de ofício e se transformavam em aprendizes e iam ali tendo 5 anos, que era o tempo, 4 a 5 anos era o tempo necessário para a formação deles. Então, depois de 4 ou 5 anos de formação, eles se tornavam, né, se formavam e se tornavam companheiros ou, tá, companheiros oficiais. Esses companheiros ainda continuavam devendo obediência e fidelidade ao mestre. Eles só deixavam de estudar. E dever obediência e fidelidade ao mestre significa trabalhar para ele. Significa dar parte da sua renda para o mestre. Então, como é que funcionava? Os pais pagavam caro, era como se fossem faculdades, os pais pagavam caro para inserir seu adolescente dentro do mercado, dentro de uma dessas corporações de ofício. Pagavam para inserir. E aí a pessoa chegava, o adolescente de 14, 15 anos chegava e começava a trabalhar e aprender. Sempre mantendo obediência e fidelidade ao mestre. Sempre mantendo obediência e fidelidade ao mestre. Depois de 5 anos, terminava a aprendizagem e eles se tornavam companheiros oficiais. Tá? Só que, a partir do século XIV, que surgiu a questão dos companheiros. Tá? Antes era só aprendizes diretos, só deixavam de estudar. O problema é que esses mestres eram os donos da oficina. Tá? Os donos da oficina. E os companheiros, mesmo depois de você se formar, depois de 5 anos você se forma, você continua vinculado ao mestre. E isso foi crescendo, tá? Os companheiros poderiam se tornar mestres? Bom, poderiam, tá? Mas eles faziam uma prova chamada obra mestra, uma prova dificílima, e essa prova era paga, tá? Só que tinha um atalho.
tinha um atalho para essa prova. Primeiro atalho é, se o companheiro casasse com a filha de um mestre, ou se casasse com a viúva do mestre, ele virava mestre. Então imagine que dentro dessas corporações de ofício, tinha muitos casamentos com interesse. E também muitos assassinatos, né? Muitos mestres simplesmente morriam, eram assassinados pelos companheiros que queriam se passar a condição de mestre. Às vezes até, algumas vezes até combinado com a própria esposa do mestre. Então eram as duas formas, os dois atalhos que um desses companheiros eles chegavam a se tornar mestre. Mestre. O aprendiz, como eu falei, tinha entre 12 e 14 anos e os pais pagavam taxas altíssimas para que o mestre ensinasse o ofício e profissão, o que demorava em média de 5 anos. E durante esses 5 anos, tá, que era a média que os estudos duravam, os aprendizes deviam total obediência aos seus mestres e a eles estavam vinculados, tá? Não poderiam trabalhar em outro local, muito menos, claro, para outro mestre, não poderiam, até alcançar o mais alto grau da aprendizagem, ou seja, o último grau dentro da corporação, tá? E mesmo depois que ele atingia essa posição de companheiro, essa condição de companheiro, ele ainda estava vinculado a seu mestre e não poderia trabalhar para outro mestre, não poderia. E a condição de mestre também passava de pai para filho, tá? Os filhos do mestre não estavam subordinados a estas regras. Eles não precisavam fazer a tal da prova mestre. Então, atalhos para você se tornar um mestre. Ser filho de um mestre, e aí você não paga os seus estudos, né? Termina o seu aprendizado, transforma-se num companheiro, não, já se transforma automaticamente em mestre da corporação de ofício. A outra possibilidade era justamente você casar com a viúva, como eu falei, né? Mata o mestre e casa com a esposa dele, pronto, com a viúva. É uma possibilidade também. E a outra era casar com a filha de um mestre, porque as mulheres não poderiam ser mestres de corporações de ofício, era um cargo só para os homens, tá? E aí no século XIV, essa indignação estourou no movimento conhecido como campanonagem, também conhecido como companheirismo. O que foi a campanonagem ou o que foi esse tal de companheirismo? Como é que ele funcionou? Bom, foi uma oposição às corporações de ofício. Os aprendizes formados há mais de 5 anos nunca chegavam a mestre. Essa que era a realidade, nunca chegavam a mestre. Ou eles casavam, geralmente casamentos por interesse, ou eles continuavam por muito e muito tempo como companheiros, sempre mantendo a dependência e sempre mantendo a subordinação e fidelidade ao seu mestre, tá? E aí você fica numa encruzilhada, né? Você fica perdido. Ou você continua companheiro, ou você tenta a sorte fora da corporação. Só que lembre-se que a corporação exercia o verdadeiro monopólio naquela redondeza, naquela área. Então, você sabia, se você fosse um companheiro, você tinha ciência, perfeita ciência, de que você não poderia sair. Se você saísse, você não ia conseguir trabalho em outro local. Então, isso foi alimentando, crescendo, vários fatores, e foi alimentando aí a indignação que os companheiros tinham, até chegar ao ponto de se revoltarem contra o monopólio das corporações, contra o monopólio das instituições, tá? Dos mestres que exerciam sobre eles. E bom, chegou a um ponto que os companheiros simplesmente se levantaram contra o monopólio, resolveram se revoltar contra todo este monopólio. Aí nasceu um movimento conhecido como campanonagem, também chamado como companheirismo. Tá? Eram os companheiros se movimentando, se levantando contra os seus mestres. E aí, nesse momento na história, surgiu a primeira manifestação sindical dos trabalhadores. A primeira, tá? Em defesa dos interesses de uma classe. Nessa época, esse movimento de campanonagem se equivalia aos sindicatos. Tá? Eles se uniram, só que no lugar dos empregadores estavam os mestres. Então, os sindicatos, né, os companheiros, se uniam em grupos
contra os seus mestres, em uma figura que muito parece aos sindicatos. Por isso, senhores, a partir dessa divisão nasce uma coisa chamada paralelismo sindical, para fazer frente às corporações de ofício e acabar de uma vez com ela. E foi no mesmo período que estava rolando aí a tal da Revolução Francesa. Então ajudou muito a cortem as cabeças de todos os mestres de corporação de ofício no meio do bolo. Porque eles eram muito ricos, geralmente eram políticos também. Então, por isso que dentro do sindicato se usa muito a expressão companheiros, né? Vocês conhecem muito bem do que eu estou falando, justamente por conta desse movimento da campanonagem. A gente vê isso aqui também quando está estudando História do Direito do Trabalho 1, mas é sempre bom trazer à tona, porque essa parte histórica é muito importante para a nossa disciplina de Direito Coletivo do Trabalho, porque é ela que vai trazer a divisão, tá, entre companheiros e mestres e o surgimento do que equivale ou equivalia ao sindicato. Tá? E falando em sindicato, vamos nos ater a ele. Já que a gente já viu como ele surgiu, né, a sua história, a sua criação, está na hora de falar um pouco sobre os sindicatos. Os sindicatos, eles nascem com uma finalidade, tá, de obter por meios conflituosos. Quando eu falo meios conflituosos, não estou dizendo, como tem uma expressão, não sei se eu vou conseguir falar para vocês, no soco, na bala, alguma coisa assim. Né? Não é desse jeito. Tá? Esses meios conflituosos é quando há interesses em conflitos. Tá? Interesses antagônicos que entram em choque, em conflitos. E buscando resolver esses interesses conflituosos, o sindicato sempre busca melhoria nas condições de trabalho. Tá? E se eu melhoro as condições de trabalho, eu melhoro as condições da vida do ser humano como um todo. Então, não seria fácil, fácil não foi, mas seria bem mais difícil ou até impossível as conquistas coletivas das classes trabalhadoras sem a figura do sindicato, sem a figura de um representante. Por quê? Porque as classes são numerosas. Né? Os trabalhadores de cada classe profissional são muitos, são numerosos. Então, se eu não tenho ali uma organização e um líder, as pessoas vão se perder, tá? Os discursos vão se perder. Não tem como. É necessário um grupo ou um líder que esteja à frente para representar toda uma massa. A massa sozinha não consegue se guiar. Sempre tem que ter um farol, um baluarte, alguma coisa para guiar, um estandarte, tá? Um estandarte. Então, sendo assim, o farol é justamente o sindicato. Ele serve para guiar os empregados na solução de conflitos, porque a relação de trabalho, ela é obrigatoriamente o choque entre dois conflitos. O choque entre a mão de obra, tá? E o capital, entre a mão de obra e a economia. Você quer, como empresário, você quer ter lucro, ao mesmo tempo que seus empregados querem ter salários justos. Então vejam que são interesses que se confrontam, são interesses que se chocam. Por conta disso, é necessário que o sindicato esteja à frente das soluções desses conflitos, buscando a melhoria das condições de trabalho. Sendo assim, os sindicatos são vistos como entidades associativas, permanentes. Qual é a função principal? Representar os trabalhadores. Que trabalhadores? Aqueles trabalhadores que se agrupam por laços profissionais ou laborativos comuns. Então, uma maneira prática de organizar os sindicatos é simplesmente juntá-los aí através de ofícios. Então, eu vou pegar os médicos, vou pegar só um exemplo, os advogados, vou pegar os engenheiros, vou pegar os enfermeiros, vamos juntar também em outro grupo os trabalhadores rurais, dividir por categorias, fica mais fácil. Por que dividir por categorias? Porque se você exerce o mesmo ofício, você tem interesses profissionais iguais a de outra pessoa que exerce a mesma função. Então vejam, fica muito complicado eu ter um engenheiro e um trabalhador rural no mesmo sindicato. Por quê? Primeiro porque são funções totalmente distintas. Segundo, os interesses são totalmente diferentes, diversos, às vezes até antagônicos. As reivindicações de um engenheiro não são as mesmas de um trabalhador rural.
as reivindicações de um pescador não são as mesmas de um enfermeiro, tá? O enfermeiro ele quer insalubridade e periculosidade, o pescador quer alguma garantia na pescaria durante o período de defeso. O trabalhador rural quer um pouco de garantia com relação quando ele trabalha com volante. O engenheiro quer um piso salarial melhor. Vejam que é mais fácil você agrupar em categorias, porque fica mais fácil de defender os interesses desses trabalhadores. Você cria entre eles uma conexão. Você consegue alcançá-los, tá? E dar a eles melhores condições, condições mais apropriadas ao que eles fazem, condições mais apropriadas às suas funções. Então, sindicatos seriam entidades associativas permanentes que representam, respectivamente, trabalhadores, lato sensu, ou seja, numa abstratividade, né, numa coletividade, e também empregadores. Sim, existem sindicatos de empregadores, que são os famosos sindicatos patronais, tá? Visando o quê? A defesa de seus correspondentes interesses coletivos, a defesa dos seus correspondentes interesses coletivos. Ok? Vamos avançando. O sindicato também pode ser visto como uma associação, tá? Essa associação, tá, de coordenação de interesses econômicos ou profissionais, tá, em que todos os empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos, sim, temos sindicato dos trabalhadores autônomos, sindicatos de profissionais liberais, possam exercer respectivamente a mesma atividade ou profissão, ou atividades ou profissões similares ou conexas. Conceito aí do artigo 511 caput, tá, da CLT. Essa é a conceituação do sindicato, segundo a própria CLT, artigo 511 caput. São associações para fins de estudo, defesa e coordenação de interesses econômicos ou profissionais de todos que, como empregados, empregadores, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, exerçam respectivamente a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares e conexas. É o conceito de sindicato que a própria CLT traz para a gente. É o conceito de sindicato que a própria CLT traz para a gente. Conceito até, diga-se de passagem, muito didático, prático, fácil de se compreender. Tá? E aí uma pergunta, qual seria então a pessoa jurídica, a natureza jurídica do sindicato? Qual é a natureza jurídica dele? Ele faz parte do poder público, ele é parte do Estado, ele é ligado ao poder executivo? Não, não. O sindicato é uma pessoa jurídica de direito privado. O sindicato é uma associação civil, sem fins lucrativos, tá? E ela tem uma roupagem de direito privado. Por quê? Porque um sindicato é criado por iniciativa única dos seus interessados. Tá? E é administrado pelos seus próprios membros. E tem uma finalidade específica, voltada para a defesa dos interesses de uma categoria. Então vejam que o sindicato é uma pessoa jurídica de direito privado, só que ela não tem fins lucrativos, ela não pode explorar uma atividade comercial, tá? Ela não pode explorar uma atividade empresarial, ok? Só o fato de você identificar o sindicato como pessoa jurídica de direito privado, ou seja, você já dá uma roupagem de direito privado, então já sabe mais ou menos como vai funcionar, como o direito vai se comportar dentro dessas associações, tá, civis sem fins lucrativos. E os sindicatos que representam os interesses dos trabalhadores se organizam em sua maioria por categoria e não por profissão, conforme aí os ditames do artigo 511, parágrafo 2º da CLT. Deixa eu fazer a leitura aqui então do artigo 511, parágrafo 2º da CLT para vocês. Então tá aí, coloquei na tela para vocês o artigo 511, tá? Só vou dar uma ajeitada aqui nele, para que todos possam ler, ficar mais fácil a leitura. Pronto, já está ajustado, deu uma pequena pausa só para ajustar a tela. Está aí artigo 511, é lícita, justamente do capítulo 1 do título 5, que fala da organização sindical, capítulo 1 da instituição sindical, seção 1 da associação
em sindicato. Artigo 511. É lícita a associação para fins de estudo, tá? Defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de todos que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, exerçam respectivamente a mesma atividade ou profissão ou atividade de profissões similares ou conexas. Já vimos isso aqui. Parágrafo 2º. O primeiro, a solidariedade do interesse econômico dos que empreendem atividade idêntica, similares ou conexa constitui o vínculo social básico que se denomina categoria econômica. Parágrafo 2º. A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional. Pronto, aqui nós temos, tá, justamente o conceito de categoria profissional descrito no meu artigo 511, parágrafo 2º. Mas calma que nós vamos retornar à CLT para fazer uma leitura geral dos artigos que tratam sobre o sindicato, tá? E aí, de acordo com os artigos 511 e 513 da CLT, categoria é o conjunto de pessoas que exercem sua atividade em um determinado setor. Então, voltemos lá para analisar o 503. Deixa só eu aumentar um pouco aqui a tela para ficar mais fácil da gente ler. Bom, creio que nesse tamanho já deve estar suficiente para vocês olharem aí no vídeo, né? Então, vamos lá. 512, né? Vamos ler o 512 para não deixar passar batido. Somente as associações profissionais constituídas para os fins e na forma do artigo 511, que nós já lemos, e registradas de acordo com 558, vamos ter uma aula, tá? Nós vamos ter uma aula sobre registro sindical, não se preocupem, tá? Agora a gente está vendo só os conceitos. Então, poderão ser reconhecidas como sindicatos e investidas nas prerrogativas definidas nesta lei. Lembrando também que existem prerrogativas definidas lá na Constituição Federal. E que prerrogativas são essas, tá? Eu falei de prerrogativa, mas que prerrogativas são estas que eu estou falando? Tá? Quais são as prerrogativas do sindicato? São as que estão no 513 e suas alíneas. Então, vamos lá. São prerrogativas do sindicato. A linha A, representar, está aqui, representar perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses gerais da respectiva categoria ou profissão liberal ou interesses individuais dos associados relativos à atividade ou profissão exercida. Então, já está aí a primeira função, representar os interesses da categoria profissional ou interesses individuais também do associado. A linha B, celebrar contratos coletivos de trabalho. A linha C, eleger ou designar os representantes das respectivas categorias ou profissão liberal. D, colaborar com o Estado como órgãos técnicos e consultivos no estudo e solução dos problemas que se relacionam com a respectiva categoria ou com a profissão liberal. E, impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissionais liberais representadas. Lembrando, tá, que tivemos questões referentes à reforma trabalhista, nós vamos ver lá na frente com essa história de impor contribuições. Parágrafo único, os sindicatos de empregados terão outro sim a prerrogativa de fundar e manter agências de colocação. Vamos ver também. O 514 fala dos deveres do sindicato, tá? Então, o que seriam esses deveres do sindicato? Quais seriam os deveres do sindicato? Então, vamos lá, vamos estudar os deveres do sindicato. Primeiro, colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social. Então, os sindicatos, né, eles têm esse dever de contribuir com a solidariedade, tá, social. Manter os serviços de assistência judiciária para os seus associados, também é dever do sindicato.
Promover a conciliação dos dissídios de trabalho. Então, se tem ali um dissídio entre empregados e empregadores, ele tem que promover a devida conciliação. E sempre que possível, deixa eu colocar aqui, ajeitar a nossa tela, para que não fique fora. Pronto. Sempre que possível, e de acordo com as suas possibilidades, manter no seu quadro pessoal ou de pessoal, em convênio com entidades assistenciais ou por conta própria mesmo do sindicato, ele mesmo pagando, um assistente social com as atribuições específicas de promover a cooperação operacional na empresa e a integração de profissionais da classe. Parágrafo único. Os sindicatos de empregados, tá? Aí agora ele fala dos sindicatos de empregados. Então, outro sim o dever de promover a fundação de cooperativas de consumo e de crédito, e fundar e manter as escolas de alfabetização e também escolas pré-vocacionais, ou seja, escolas que vão ensinar aí alguma vocação aos seus sindicalizados. Uma capacitação, né? Capacitação. Na seção 2, trata do reconhecimento e da investidura sindical, que será tema que vamos tratar lá na frente. Então já deu para entender o que é uma categoria profissional, qual é o conceito de um sindicato, suas competências e também os seus deveres, suas obrigações ditas pela própria CLT, pela própria norma trabalhista, tá? Ou não sou eu que estou dizendo, é justamente a CLT. Então vamos lá, vamos continuar com o nosso tema. A legislação impõe ainda, no artigo 584, a composição do sistema sindical, tá? Sob a forma de uma pirâmide. Aqui tem o sindicato no piso, federação no meio e a confederação em cima, que seria ali o órgão máximo, a sua cúpula, o ápice, o cume ali desta pirâmide. Se apresentaria mais ou menos desta forma. Tá? Deixa eu desaparecer aqui para ficar mais didático. Teríamos as confederações acima, as federações no meio e também os sindicatos abaixo. Lembrando que na ausência de sindicatos, seus problemas serão resolvidos pelas federações e pelas confederações. Aí nós vamos subindo aí o status de nível, o status de importância, tá? Segundo regras do artigo 534 da própria CLT. Então vamos dar uma olhada no artigo 534 da CLT e ver o que ele fala, né? O que ele nos mostra. Ok, aqui está o artigo 534. É facultado aos sindicatos, quando em número não inferior a 5, desde que represente a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em federação. Então tem que ter 5 ou mais sindicatos, tá? A maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, se organizarem em federações. Olha as regras, tá? Primeiro, se já existir federação no grupo de atividades ou profissões em que deva ser constituída nova entidade, a criação desta não poderá reduzir a menos que 5 o número de sindicatos que aquela deva continuar. Ou seja, 5 sindicatos formam uma federação. Eu não posso formar uma nova federação e diminuir os 5 da outra. Então tem que ter 10, no mínimo, que é 2 de 5. As federações são constituídas por estados, ou seja, são estaduais, podendo o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio autorizar a constituição de federação interestaduais ou até, quem sabe, uma federação nacional. Continuando, é permitido a qualquer federação, para o fim de lhes coordenar os interesses, agrupar os sindicatos de determinado município ou região a ele afiliados, mas a União não terá direito de representação das atividades ou profissões agrupadas. Tá? 535 já fala das confederações. Né? 535 já fala das confederações, né? Que estão lá aí no ápice, na ponta da nossa pirâmide. Então vamos lá. As confederações, organização com no mínimo de 3 federações. Então, eu tenho 5 sindicatos para uma federação,
6 federações para uma confederação. E essa vai ter, claro, tá, sede na capital da República, ou seja, Brasília. As confederações formadas por federações e sindicatos de empregadores denominam-se Confederação Nacional da Indústria, temos a Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional de Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos, Confederação Nacional de Transportes Terrestres, Confederação Nacional de Comunicações e Publicidade, Confederação Nacional das Empresas de Crédito, Confederação Nacional de Educação e Cultura. A fé é muita. Vamos lá. As confederações formadas por federações e sindicatos de empregados terão a denominação. De novo, vem mais os nomes aí. Trabalho na indústria, trabalhadores no comércio, trabalhadores em transportes, trabalhadores em transportes terrestres, e aí vem. Tá bom? Então, temos confederações formadas por federações e sindicatos de empregadores. E no segundo, as confederações formadas por federações e sindicatos de empregados. Tá? O parágrafo primeiro fala de empregadores. O parágrafo segundo fala de empregados. E, parágrafo terceiro, denominar-se-á Confederação Nacional das Profissões Liberais, a reunião das respectivas federações dos profissionais liberais. Tá? As associações sindicais de grau superior da agricultura e pecuária serão organizadas na conformidade do que dispuser a lei, porque tem uma lei própria para o trabalhador rural. Okay? Vamos voltar lá para os nossos slides. Condições de registro e funcionamento. Como é que funciona? Quais são as condições? A Constituição de 88 tá, vedou a intervenção estatal na criação e no funcionamento dos sindicatos, lá no artigo 8º, inciso 1º. Não podendo mais o Estado determinar as regras de criação e as regras de composição do sindicato, o quórum de representação para a validade de qualquer ato praticado, salvo o registro no cartório de pessoas jurídicas, e o registro sindical no Ministério do Trabalho, conforme a Instrução Normativa 394 e 1/97. Tá? Esse último requisito foi exigido para que se fiscalizasse o princípio da unicidade sindical, exigida pela própria Constituição Federal, impedindo assim a criação de mais um sindicato com a mesma representação que ele fosse estabelecido na mesma base territorial. Ou seja, em cada base territorial, nós vamos ter uma unicidade sindical. Ou seja, em cada base territorial, nós vamos ter uma base sindical, uma estrutura de um sindicato, tá? Respeitando um sindicato uníssono, ou seja, unicidade sindical. Avançando, senhores, não é mais necessária a criação prévia, a existência mínima de 3 anos das associações profissionais para elas se transformarem finalmente em sindicatos. Porque isso não foi recepcionado o artigo 515 da CLT, já que a lei não pode mais estabelecer condições e requisitos para a criação e existência do sindicato, salvo aqueles requisitos necessários para garantir o princípio da unicidade sindical. Salvo os requisitos necessários para garantir a unicidade sindical. Vejam aqui que esse artigo 515 já fala do reconhecimento e investidura sindical, é a seção 2, que vai ser aí tema das nossas aulas futuras. Tá? Eu vou deixar para falar desse 515 e toda essa questão envolvendo aí a criação pré-existência mínima de 3 anos das associações profissionais, para comentarmos quando nós estivermos falando única e exclusivamente da criação, registro dos sindicatos. Bom, turma, essa era a aula para concluir a aula passada, que nós dividimos em 2 partes, para fazer uma introdução sobre a figura do direito coletivo do trabalho. E, claro, não dá para falar de direito coletivo do trabalho sem falar necessariamente da figura do sindicato. Lembrando que o sindicato ele é a espinha dorsal do direito coletivo do trabalho. Bom, nossa aula se encerra aqui. Aproveitem o fórum para tirar as dúvidas de vocês, compartilhar as ideias, fazer os comentários. Também estarei online durante o horário da aula, no chat, para a gente trocar ideias um pouco mais dinâmicas. Eu estarei no chat
bom? De vocês. E se vocês estiverem assistindo a aula dentro da plataforma do AVA, eu estarei no chat durante o horário da nossa disciplina, que é de 8 às 11h30. E o fórum para responder as perguntas de vocês em outros horários. Aproveite também o texto, sempre deixo um texto, um artigo, para reforçar a leitura. E a gente se vê até a nossa próxima aula.